O Brasil continua falhando em esclarecer os crimes mais graves. Só 36% dos homicídios tiveram responsáveis identificados em 2023. É o que mostra a nova pesquisa do Instituto Sou da Paz. 10 estados nem conseguiram entregar dados completos. Só no Distrito Federal, quase todos os casos são solucionados. Na Bahia, apenas 13% dos homicídios foram esclarecidos. Em Rondônia, o índice de impunidade subiu mais de 30 pontos. Enquanto isso, a maior parte das prisões no país acontecem por roubo, furto ou tráfico. E 13% dos presos respondem por homicídio. O levantamento mostra um país onde investigar a morte de alguém ainda é exceção. Falta estrutura, falta padrão e falta prioridade. Agora, o Ministério da Justiça quer criar um indicador nacional de esclarecimento. Um passo importante, mas longe de resolver o problema. O Brasil continua sendo um lugar onde a impunidade mata duas vezes: a vítima e a confiança na justiça. Quinta-feira, 9 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a antropóloga Beatriz Graeff, que também é pesquisadora e coordenadora de projetos do Instituto Sou da Paz. Beatriz, bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Boa tarde para todo mundo. Vamos lá tentar desvendar, entender essa pesquisa que vocês trazem, que é Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz. A gente tem diversos dados interessantes para analisar, de que um deles, trazendo aqui, mais de 40 mil pessoas são mortas por ano no Brasil. E a gente tem uma informação de que 36% desses crimes são esclarecidos no país atualmente. Eu te pergunto, para a gente traçar um cenário, como é que era antes? Qual é o histórico que vocês têm em relação a esses dados? E como vocês interpretam esse que a gente tem atualmente? Que dá mais ou menos aí uma média, pelo que vocês têm analisado, de cada 10 homicídios, a gente tem a elucidação de cerca de 3. É isso, né? É isso mesmo. Esse estudo a gente realiza desde 2017, né? A gente publica esse indicador, com uma série histórica já de 9 anos. E eu acho que mais importante até do que o indicador que a gente apresenta no relatório esse ano é justamente olhar essa série histórica. A gente observa que nesses 9 anos, esse indicador ele variou muito pouco, ali, entre 32%, um pico de 44% em 2018, e todos os outros resultados abaixo de 40%. Eu acho que essa é uma informação, é o principal achado do estudo, porque mostra que em quase uma década houve muito pouca variação e não houve uma estabilidade na evolução desse indicador. Eu acho que essa é a informação mais importante, porque ela demonstra que nesse período todo não houve um investimento consistente em melhorar essa situação, em melhorar esse quadro, em tornar as investigações dos homicídios mais exitosas, para que, né, o Estado consiga responsabilizar os autores desses crimes. A partir disso, eu quero te perguntar, por que existe essa estabilidade na sua avaliação, né? Se existe um índice ideal também, e não sei qual é a comparação que a gente tem, porque eu imagino que nos outros países também existe uma outra maneira, de padronizar esses dados. Aliás, a gente não tem padronização aqui no Brasil e eu acredito que isso interfira bastante nessa análise final, né? Isso. No estudo, a gente traz a pesquisa mais abrangente que existe sobre homicídios enfim, em diferentes países, que é um estudo da ONU, que traz indicadores, eles não são apresentados por países, né? Ele traz os dados só dos continentes, e enfim, a taxa global de esclarecimento de homicídios é de 63%. Nos países das Américas, a taxa é de 43%.
Então, o Brasil, enfim, se aproxima um pouco da taxa das Américas, mas ainda abaixo. E, enfim, na Europa tem uma taxa de 92%, aí realmente já com uma situação de criminalidade bastante diferente e impactando também a questão da resolução dos homicídios. Esse é o estudo mais abrangente que existe, né, para a gente fazer uma análise comparativa com outros países. A gente não tem o dado de cada país, mas, de fato, enfim, a taxa que a gente tem no Brasil vai muito, né, aquém do que, né, das taxas, da taxa global, mesmo da taxa das Américas, e principalmente, eu acho que ela é compatível com uma sensação que é socialmente bastante difundida de que existe, né, impunidade no Brasil, principalmente em relação aos crimes contra a vida. E aí, em comparação, a gente tem aqui as primeiras horas de um homicídio, elas são fundamentais para a resolução, para chegar ao autor e também para a gente ter um esclarecimento de tudo. Como é que esse conjunto que tem que funcionar? É a chegada da perícia, o relatório do local do crime, como é que ele estava, enfim. Qual que é a padronização ideal que a gente considera, um índice ideal, vamos dizer assim, se é que isso existe? São até 2 anos, se a resolução do crime acontecer, ela está dentro desse padrão. Quando o autor é identificado, até onde tem que ir para ser considerado dentro desse índice? Ele tem que ser denunciado? Enfim, tem uma métrica que foi criada por vocês no Instituto Sou da Paz também. Se você puder explicar como é que foi a criação dessa métrica. Isso. Enfim, a gente defende que é preciso que o Estado tenha um indicador oficial, né, que colete os dados, no caso, o Ministério da Justiça, que é quem tem essa atribuição de coordenação da Política de Segurança Pública Nacional, e as polícias civis entendem que a melhor métrica para você avaliar o esclarecimento é a conclusão do inquérito policial, e não necessariamente a denúncia criminal, que é o nosso indicador. E isso, hoje, existe um debate dentro do Ministério da Justiça para publicar uma portaria, né, com essa métrica que trabalha com a conclusão dos inquéritos policiais, e isso se tornaria um indicador oficial, e a partir, né, do ano que vem, se essa portaria for mesmo publicada esse ano, já começariam a ser coletados dados, e aí haveria todo esse esforço de padronização, né, da produção dos dados necessários por todos os estados, para que a gente consiga ter esse indicador, de fato, com uma abrangência nacional. Hoje, o nosso indicador, que é a única métrica existente, a gente só consegue coletar dados nesse relatório, por exemplo, com 17 estados. 10 estados não conseguem informar para a gente o conjunto de dados que a gente precisa para calcular o indicador. Então, a gente acha que é muito importante que isso seja uma tarefa, né, uma atribuição de um órgão de Estado, para que, de fato, a gente consiga ter esse acompanhamento nacional e que isso reflita em melhores políticas públicas. Qual é a justificativa, Beatriz? Porque eu acompanhei aqui que vocês tiveram informação de 12 estados por meio de dados dos Ministérios Públicos, 5 de tribunais de justiça e 10 que não foram dados suficientes justamente para entrar dentro dessa métrica, então não dá para fazer uma comparação, esses dados são insuficientes, né? E aí, dentro disso, eles não puderam ser considerados dentro do levantamento. Tem alguma justificativa? Eles conseguem se adaptar? Vocês já estão fazendo uma série histórica há quase 10 anos, então algum estado conseguiu se adaptar e entrar dentro desse parâmetro, por exemplo? Sim. Olha, nós, ao longo ali, a partir do terceiro ano, né, da nossa série histórica, a terceira edição do relatório, a gente tem mantido mais ou menos uma média de 15 a 17, 18 estados que conseguem nos informar os dados. Mas esses não são sempre os mesmos estados, né? Ao longo dos anos, alguns estados entraram e outros saíram, e o principal motivo é a dificuldade que os estados, através dos seus ministérios públicos ou TJs, têm de nos informar a data do fato, a data em que ocorreu o homicídio,
que é uma das variáveis, enfim, fundamentais para a gente calcular o indicador, que estabelece um recorte de tempo para contar a elucidação. Então, o nosso indicador, ele mede as denúncias criminais que ocorreram no mesmo ano da morte até o final do ano seguinte. Então, nesse intervalo de até 2 anos, é o intervalo que a gente conta para contabilizar a elucidação. A maior parte dos estados que não entram porque não conseguem extrair automaticamente dos seus sistemas de dados a data do homicídio. Ao longo do tempo, alguns estados conseguiram se ajustar. Os estados que têm os dados mais qualificados, eles não fazem simplesmente a extração automática desses dados dos seus sistemas, porque, na grande maioria, os sistemas de onde esses dados são extraídos, eles são sistemas que têm uma finalidade de acompanhamento processual, né, de gestão do andamento do processo. Né, eles não têm uma finalidade de análise estatística. Portanto, a data do fato, em alguns estados, não é uma data que tem um campo de filtro específico. A gente, enfim, vem também atuando, articulando junto aos Ministérios Públicos e TJs, porque a gente entende que esse é um dado, esse é um campo que precisa estar acessível se você quer, enfim, medir, poder medir de alguma maneira a eficácia, a eficiência da resposta que cada um desses órgãos está dando à sociedade. Né? O tempo que aquele processo demora para entrar no Ministério Público, para entrar no TJ, e o tempo em que ele permanece lá dentro, é muito importante para compor a reação, né, dos familiares, das vítimas, e de toda a sociedade, na verdade, em relação à resposta que o Estado está dando para aquele crime. Então, você não conseguir extrair, coletar, né, de maneira padronizada esse dado e extrair dos sistemas é o principal entrave. E sim, alguns estados conseguiram fazer esses ajustes, outros não. E nesse relatório desse ano, a gente traz a gente relata uma iniciativa importante do Conselho Nacional do Ministério Público, de coleta de dados padronizados, né? Eles não têm um sistema único, integrado, que todos os ministérios públicos utilizam, mas eles têm, uma regulamentação de produção e coleta de dados que os MPs têm que informar anualmente ao CNMP. Esse dado, ele apresenta o número de denúncias, inclusive de homicídios, né? Ele especifica, né, para quais tipos de crimes, mas ele não faz ainda a relação entre a denúncia que ocorreu num ano e em que ano que aquele crime ocorreu. A gente entende que isso é fundamental, mas o fato de você ter um órgão centralizado que pode estabelecer diretrizes, que pode, enfim, regulamentar a padronização desses dados é um passo importante para que isso possa, de fato, acontecer e se disseminar por todos os ministérios públicos, e a mesma coisa em relação ao Conselho Nacional de Justiça e os tribunais de justiça. Isso é interessante e acho que fica muito claro que essa unificação, padronização dos dados deveriam ser assim fundamentais, basilares para conseguir trazer esse parâmetro, esse levantamento de uma forma bastante fidedigna, né? E o monitoramento também desses crimes violentos, tudo isso acaba ali na ponta desenvolvendo políticas públicas para isso adequadas, né? Padronizando o trabalho das polícias, enfim. E tendo um indicador nacional, isso, que seja fidedigno para a resolução desses homicídios. Como que vocês conseguem identificar, por exemplo, puxando aqui um dado, a gente tem no Distrito Federal o melhor índice de resolução de homicídios, 96% desses casos. Na Bahia é o pior índice, de 13%, isso levando em consideração os estados que foram avaliados por vocês. O que explica essa diferença e como é que vocês conseguem, dentro dessa padronização, ou melhor, dessa falta de padronização que existe hoje, entender a motivação desses homicídios? Se é por tráfico, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o feminicídio, que é
uma consequência, basicamente, de ser uma mulher, né? Um crime em consequência disso. Como é que vocês conseguem identificar ou isso é impossível de se fazer? Olha, na nossa pesquisa, a gente foca muito no aspecto, enfim, no quantitativo, né, para conseguir calcular o indicador. Né? A gente não coleta informações, dados que nos possibilitem fazer uma análise mais qualitativa para entender o movimento de cada estado. Né? Quem está bem, porque está bem, quem está mal, porque está mal, um estado que melhorou, o que foi que aconteceu. A nossa pesquisa não tem essa proposta. Mas a gente acompanha, enfim, né, a questão do esclarecimento de homicídios em vários estados. E eu acho que o caso do Distrito Federal e a Bahia, que são, né, as duas pontas aí do indicador, eles ilustram, de certo modo, a importância do investimento adequado na estrutura de investigação. O Distrito Federal, eu acho que um primeiro elemento, assim, ele tem em números absolutos um número de homicídios muito menor do que o estado da Bahia, e isso certamente produz um impacto, né, na capacidade de elucidação, né, no quanto que as equipes de investigação têm que dar conta. Mas o Distrito Federal tem uma estrutura de segurança pública muito superior a diversos outros estados. Né? Então, recursos humanos, salários no Distrito Federal, toda a estrutura de segurança pública no Distrito Federal é bastante fora da curva em relação a vários outros estados. A Bahia, por sua vez, embora tenha, nos últimos anos, feito concursos públicos, recompondo efetivo, esteja implantando uma série de medidas, a situação dos homicídios no Estado e da segurança pública, de um modo geral, tem sido bastante complicada nos últimos anos. Né? A Bahia registra um número muito alto de homicídios e durante a maior parte do tempo, né, nos últimos anos, esteve em crescimento. E aí a estrutura, né, da investigação está correndo atrás disso. Numa situação em que a violência está crescendo, o Estado, de certa maneira, está sempre atrás, né, tentando recompor os recursos que tem para fazer frente a isso. Então, acho que são dois, embora a gente, enfim, não consiga aprofundar, né, uma avaliação em relação à política de cada um dos estados, eu acho que as duas pontas são emblemáticas nesse sentido, em mostrar como a estrutura dedicada à investigação, em termos de recursos humanos, de formação, de acesso a novas ferramentas, a novas tecnologias que apoiam a investigação policial, tudo isso, de fato, reflete no sucesso dos inquéritos, das investigações e, portanto, né, no esclarecimento dos homicídios. Por exemplo, o salário dessas polícias do Distrito Federal, se a gente for entrar nesses aspectos. Mas aqui eu falei sobre a motivação desses homicídios, mas tem um outro aspecto que são os marcadores, né, componentes de gênero e raça nesses perfis. Então, pensando que a gente tem índices muito alarmantes no Brasil de feminicídios, de genocídio negro, então a gente não consegue saber ainda se esses homicídios de mulheres, de pessoas negras, são menos esclarecidos, né? O fato, né, de tão poucos homicídios serem esclarecidos impacta até nisso, porque se você não esclarece, você não consegue determinar a motivação. Isso. E se você não determina a motivação num número muito grande de homicídios, na realidade você fica sem dados para desenhar políticas públicas para incidir sobre diferentes dinâmicas criminais. A dinâmica criminal do feminicídio ela é muito diferente da dinâmica criminal de uma morte que ocorre num contexto, né, por exemplo, de facção criminal, de tráfico de drogas. E você tem como desenhar políticas públicas para prevenir, para lidar com cada uma dessas situações, mas se você não esclarece, você não tem como saber a motivação.
E muitas vezes, enfim, as polícias, os operadores acabam atribuindo, né, enfim, preliminarmente, hipóteses, né, de motivação que, inclusive, impactam na investigação. Então, a morte de um homem jovem negro na periferia, ela, enfim, normalmente, de modo preliminar, ela é associada a algum tipo de envolvimento criminal. Seja, né, como uma vítima, né, de uma situação de criminalidade que está acontecendo ali, ou como partícipe, né, dessa situação ali instalada. E mesmo os feminicídios, eles nem sempre eles são adequadamente classificados, e você, de maneira preliminar, supor, né, como hipótese a motivação relacionada ao gênero, já te dá uma linha de investigação, já te conduz, que se você não tem nenhum elemento muito óbvio que remeta à questão do feminicídio, então, ela estava tendo conflitos com ex-companheiros, já tinha uma medida protetiva, já tinha boletins registrados, aí fica, enfim, né, a hipótese se materializa de forma muito mais concreta. Em outras situações isso não é tão óbvio. E realmente, você conseguir ter mais material para traçar os perfis dessas dinâmicas criminais, e que você só consegue isso elucidando mais, é fundamental para que você consiga partir, né, as hipóteses, criar as hipóteses investigativas de uma maneira mais consistente, mais concreta, mais relacionada ao perfil daquele território, ao perfil, né, daquela vítima. E, de fato, né, o baixo esclarecimento faz também com que você tenha menos elementos para que a investigação já parta de uma hipótese mais qualificada. E Beatriz, olhando para um outro aspecto aqui, mas que eu acho que também é bastante importante, existe o estabelecimento no Brasil da implementação de muitas políticas que não são baseadas em evidências. Por exemplo, aquele policiamento ostensivo. Tem muita gente. Se criou um imaginário, acho que em São Paulo a gente pode falar muito bem disso, de que se tiver polícia na rua tá mais seguro. É até slogan de campanha política. Então, de que fosse isso que iria resolver o problema. Como é que isso funciona hoje no Brasil? Quais políticas estruturais estão faltando e que você consegue enxergar também a partir dessa pesquisa que vocês estão trazendo agora? Esse aspecto que você traz, ele é muito importante, porque quando a gente olha para a série histórica de esclarecimento e a gente percebe essa relativa estabilidade, que a gente tem quase 10 anos, assim, a gente não conseguiu sair da casa dos 30% de esclarecimento. Isso porque todo ano a gente publica a nossa pesquisa, isso chama muita atenção da opinião pública, né? Existe cobrança, mas é isso, a gente não conseguiu avançar desse patamar. Eu acho que essa série histórica, ela mostra de maneira bastante contundente, né, que nesses 9 anos não foi dada adequadamente a prioridade para o trabalho de investigação da violência letal no Brasil. E isso é a contraparte de uma tendência das nossas políticas públicas de segurança de priorizar de maneira excessiva o policiamento ostensivo, a visibilidade, as grandes operações, até mesmo uma espetacularização da segurança pública, que em alguns casos gera, retornos políticos, mas que está acontecendo em detrimento do necessário investimento na investigação policial, na inteligência, que é uma atividade policial silenciosa, ela é lenta, ela é mais demorada, ela não oferece respostas imediatas, mas ela é fundamental para que você consiga, de fato, desestruturar as dinâmicas criminais que sustentam a criminalidade e que sustentam diversas formas de criminalidade. Então, a questão, por exemplo, né, do crime organizado, a gente tem visto recentemente
como o crime organizado ele tá caminhando paralelamente. A ilegalidade e a legalidade têm caminhado de maneira bastante imbricada em várias áreas, né, em vários setores econômicos. Você tem, né, em muitas situações, as facções criminosas exercendo domínio territorial e que não está relacionado exclusivamente ao tráfico de drogas, mas elas exercem também uma coação naquela comunidade na oferta de serviços, não só, né, às vezes na oferta de segurança, mas de serviços, o gatonete, o gás. Seja por uma falta de padronização desse trabalho das polícias, né, de unificação desses dados todos e, por consequência, não conseguir monitorar esses crimes violentos, se gera uma ausência, né? Então, uma ausência do Estado. E isso contribui, acho que fica muito claro aqui, para um clima, seja de surgimento de justiceiros, de atuação do crime organizado, das milícias. Quero muito agradecer aqui a sua presença no Em Detalhes, foi um prazer conversar com vocês e até uma próxima. Obrigada, Beatriz. Obrigada, até mais. Até a próxima. Quero aproveitar para convidar você que está participando aqui junto com a gente para assistir a nossa estreia. Hoje, para quem me ouve pelo YouTube, hoje é a nossa estreia aqui do documentário original do ICL, o Vai Pra Argentina Carajo. Aliás, a gente teve um episódio dedicado a isso essa semana para contar como é que está o cenário político e econômico lá na Argentina. Vai lá se você ainda não ouviu. E, claro, vai em detalhesicl.com.br se você ainda não deixou o seu e-mail para receber o alerta do nosso documentário começando de forma gratuita e online também nessa quinta-feira, 9 de outubro, para quem me ouve nas plataformas de áudio, às 8 horas da noite. Então não perde, vai valer a pena. Eu assisti, a gente teve uma pré-estreia aqui na nossa interna para os amigos mais próximos e posso garantir que você não vai se arrepender. Vem junto com a gente. Na sequência, você vai ouvir o Mercado Investimentos e depois o Rolê ICL. Você fica na companhia de Débora Maganha agora. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Hoje chegou o grande dia da premiere global do nosso novo documentário Vai Pra Argentina. Vai acontecer às 8 horas da noite. Você vai ver uma das verdades mais importantes reveladas. Vocês vão ver uma fake news cair diante dos olhos de vocês. Até de noite. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.